Já quero voltar com um assunto que está pegando nesta semana, com fatos que vão acontecendo aí dia a dia. Agora, o Conselho de Segurança da ONU se reúne a portas fechadas para debater a crise entre Guiana e Venezuela por Essequibo. Essa região rica em petróleo é contestada pela Venezuela, como a gente tem acompanhado por aqui, e o encontro foi agendado depois do ministro das Relações Exteriores da Guiana, Hugh Todd, pedir ao presidente do Conselho uma reunião urgente. O chanceler relata as ações tomadas pela Venezuela para anexar a região que constitui mais de 2/3 do território da Guiana. Ou seja, a primeira manifestação, então, da comunidade internacional pela Organização das Nações Unidas pode sair ainda nesta sexta-feira. E o que isso indica em termos de escalada do debate? Se a gente tem essas autoridades se reunindo, quer dizer que a situação está ficando pior do que a gente imaginava, hein, Gustavo Segré? Deixa de ser uma maluquice de um maluco ditador como Maduro para ser um possível fator de complicação na região. Inclusive o presidente Biden tem solicitado, segundo informações jornalísticas, para que o presidente Lula possa interferir. E dentro do acordo que nós falamos ontem sobre a questão do Mercosul, não foi taxativo que era contra Maduro. Era vamos evitar a guerra, era uma coisa meio light. E está faltando, e insistimos com isso, eu pelo menos, que a posição do governo brasileiro seja muito mais firme contra Maduro nessa aventura toda. O Conselho vai resolver certamente a favor de Guiana, mas não me parece que vai ter uma resolução que diga agora que a ONU determinou isso, Maduro vai ficar quieto. Ele não vai. E aí, Luiz Felipe Dávila? Não, Maduro não vai ficar quieto, porque a agenda dele é a agenda doméstica. Ele não está nem aí com o resto do mundo. Aliás, a Venezuela não está aí com o resto do mundo há muito tempo, porque essa ditadura isolou o país completamente. Então, acho que é hora de voltar às sanções em cima da Venezuela, que eu acho que é uma medida importante que a comunidade internacional poderia dar de repúdio ao plebiscito do ditador Maduro. E certamente, eu já disse aqui no programa várias vezes, que Lula tem que fazer, sim, um pronunciamento forte. Não é mais ou menos negociar e dar opinião, assegurar a Guiana que apoia. Não, precisa dar um pronunciamento muito forte de repúdio do uso da força para mudar o status quo na América do Sul. Isto é fundamental. Isso mostra, Lula pode até antecipar um movimento que vai acontecer da comunidade internacional, para mostrar que, puxa vida, é a comunidade internacional indo atrás da posição firme que o Brasil adotou depois de um tempo. Então isso pode até dar uma chance para o presidente Lula se posicionar antes da reação, porque se ele reagir depois da decisão da comunidade internacional, ele vai estar sempre como retardatário nessa corrida por influenciar algo que é, sim, de enorme importância para o Brasil, para a América do Sul e para a América Latina. Mas já está perdendo, inclusive, esse timing, porque a Organização dos Estados Americanos declarou ilegal o referêndum feito pela Venezuela, organizado pelo Maduro. Então já temos uma organização internacional que disse esse referêndum não está valendo. Se a ONU agora confirma, é muito oportuno para o presidente, mas aí entra, e a amizade com Maduro, como é que fica? Ô Fábio Piperno, você acha que está havendo ou está faltando uma manifestação mais contundente do presidente brasileiro em relação a esse conflito, principalmente diante agora de autoridades da comunidade internacional se reunindo para discutir isso no Conselho de Segurança da ONU? Veja, ele já se manifestou em favor da, enfim, Guiana, ele já se posicionou. O que se quer é que ele também se... enfim, oposição a ele, quem acha que ele tem uma posição branda em relação a isso, exige dele que ele tome, que ele faça um pronunciamento contra a Venezuela. É uma questão também da gente ver como é que está esse ajuste retórico, porque à medida em que ele se posiciona em favor de um, ele automaticamente está se posicionando contrário a outro. Agora, como também, aí é uma questão de comunicação de governo. No caso dele, eu acho que é muito fácil entender, e as pesquisas mostram isso claramente, que a questão da Venezuela é sempre algo muito incômodo para ele. Isso custa popularidade ao presidente do Brasil. Por quê? Porque muita gente associa o Lula à Venezuela, ao Maduro, por conta aí das relações de amizade que eles têm, ok? Mas, enfim, a verdade é que isso custa para ele, e isso tem um custo político para ele.
Se ele se manifestar contra a Venezuela agora, é evidente que esse custo vai ser um pouco menor do que tradicionalmente foi. Agora, de qualquer forma, o Lula já se manifestou apoiando um dos lados. Não, agora você falou certo. O presidente não quer se posicionar de forma contundente porque não quer melindrar com a turma do petista. Eu não disse tudo isso. O que você está dizendo é isso. Você não quer perder popularidade. O que você está dizendo é exatamente isso, Piperno. Você está dizendo assim, perder popularidade... Não. Exatamente o contrário. Eu disse que se ele se posicionar contra a Venezuela agora, ele vai perder popularidade. Talvez ele até ganhe um pouco dessa fatia do público que cobra muito do Lula, historicamente, essa associação lá com a Venezuela. Mas então, ele vai atenuar um pouco essa oposição. De agir como chefe de Estado. Chefe de Estado não é chefe do partido, não é chefe da militância, é chefe de Estado. O chefe de Estado, ele agiu. Ele apoiou um dos lados. Assim, tem duas coisas. Tem duas coisas aqui. A diplomacia, ela é feita como no tabuleiro de xadrez. Cada jogada, então você começar antes do plebiscito. E chegar e dizer assim, não, realmente, olha, eu apoio aqui, que não mude o status quo, é uma coisa. No momento em que a Venezuela escala o negócio, cria o plebiscito, você tem que aumentar a temperatura desse lado e agir de forma contundente. Não dá para manter aquela mesma fala de 4 semanas atrás com tudo que aconteceu. É isso que a gente está falando. Então, está na hora do Brasil se posicionar firmemente contra a Venezuela a favor da manutenção do status quo na América do Sul. Ou seja, o conflito está escalando e a resposta que se tem da autoridade brasileira até agora é aquela lá do começo. Aí não, está errado. Gani. Então, eu acho que é bastante importante essas potências regionais, pelo menos da América Latina, e aí o Brasil tem um papel preponderante, porque aqui na América do Sul, naturalmente, né, é a maior potência econômica, de se posicionar abertamente contra a invasão e o papel também dos Estados Unidos. E aí eu concordo também com o Dávila que as sanções econômicas contra a Venezuela, elas podem funcionar muito bem. A Venezuela é bem diferente da Rússia. A Rússia é um país que é muito difícil você frear, e foi muito difícil e não freou em relação à Ucrânia, porque a Rússia tem arma nuclear. Então ninguém vai enfrentar a Rússia de frente, né? Vai ser uma guerra por procuração. A Rússia é uma grande produtora de petróleo. A Venezuela tem muito petróleo, mas não é uma grande produtora de petróleo. A Rússia é muito importante em relação a commodities, tinha uma porta de comércio aberta com a China. Então a situação era bem difícil. Agora, a Venezuela, em termos geopolíticos, em termos econômicos, é muito pequena. Então, acredito que uma sanção e pressão internacional forte, seja da ONU, seja do Brasil e seja dos Estados Unidos, acaba freando esse ímpeto do ditador Nicolás Maduro. O que você gostaria de contar, Segredo? É curto. A ata do Mercosul, que teoricamente ia ser impulsada pelo Mercosul, a resolução que disse o quê? Os Estados partes do Mercosul manifestam sua profunda preocupação com a elevação das tensões entre a República Bolivariana da Venezuela e a República Cooperativa da Guiana. A América Latina deve ser um território de paz e, no presente caso, trabalhar com as ferramentas para conseguir um diálogo. Nesse contexto, alertam sobre as ações unilaterais que devem ser evitadas. Não falam nada concreto, é dizer, somos a favor desse, somos contra a loucura do Maduro. Nada. Piperno? Fala sobre, cita ações unilaterais. Agora, de qualquer forma, a primeira manifestação do Mercosul. Agora, o Brasil já se manifestou, mandou inclusive militares para lá. Ontem, pessoal, um acidente com um caminhão lá e tal. Mas que fosse 1, 2, 5, Segredo. A questão é a sinalização. Porque, veja, a Venezuela não vai invadir, não vai ter ação militar nenhuma. Enfim, apesar do Maduro ser um louco, ele não é um suicida. Então ele não vai fazer isso. Vai ficar jogando para o público interno dele e tal, para procurar pretexto, inclusive, para caçar mais um monte de políticos inimigos, prender mais um monte e tal. Não vai haver guerra. Ora, a sinalização que o Brasil dá é de que a gente está tomando partido. Nós estamos desse lado. Agora, rapidamente, eu quero só que vocês acompanhem junto comigo aqui o Luca Bassani, que vai entrar no nosso telão, porque o presidente venezuelano Nicolás Maduro vai fazer um encontro com o presidente russo Vladimir Putin até o final do ano. O que essa agenda está prevendo, hein, Luca Bassani? Seja muito bem-vindo.
Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Segundo o que foi divulgado pelas próprias autoridades venezuelanas, Nicolás Maduro tinha essa viagem já marcada desde o mês de outubro, a convite do Kremlin, e realizará a mesma até o final deste ano. Portanto, tem apenas mais 3 semanas para visitar a Rússia. Isso é uma importante sinalização que Nicolás Maduro e outros países alinhados à Rússia fazem. Poucos líderes foram convidados nesse período de guerra na Ucrânia para visitar o país. E é importante a gente mencionar que durante as várias votações na Assembleia Geral da ONU, a Rússia sempre se colocou de maneira isolada em relação às resoluções que estavam envolvendo a Ucrânia. Mas 4, 5 países apareciam sempre naquela lista ao lado dos russos. Não só a Bielorrússia, Coreia do Norte, Síria e Eritreia, mas também a Venezuela de Nicolás Maduro. E essa visita tende a reforçar os laços entre os dois países. A Rússia, que tem sempre seu interesse também na geopolítica latino-americana, através do grupo dos BRICS, mas de maneira mais ideológica com a Venezuela. Essa viagem tende a acontecer, algo que foi confirmado também pelas autoridades russas, e nós vamos ficar acompanhando, vendo se outros assuntos serão tratados, além da própria questão que a Rússia está envolvida diretamente, mas também aquilo que envolve a possível anexação da província de Essequibo, na Guiana, e tantas outras questões relacionadas à América Latina, sanções também americanas que estão sendo relaxadas, ou pelo menos foram relaxadas durante esse ano, e agora podem voltar com essa questão da geopolítica local, com a possível anexação ou não de 70% do país vizinho. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani, bom trabalho para você. Isso é algum tipo de sinalização ou também recado para os Estados Unidos? Total. Olha, estamos indo lá para a Rússia, hein? Conversar com o Putin. Total, nessa Guerra Fria do século XXI é exatamente isso. É natural que a Rússia demonstre apoio em relação a Venezuela. Agora, vai ser também interessante ver qual que vai ser a posição da China, né? E provavelmente também, pelo alinhamento ideológico e por ser rival dos Estados Unidos, também deve ter algum tipo de apoio, porque também é interessante para a narrativa desses dois países, para a Rússia, que invade a Ucrânia, e a China, que tem pretensões a Taiwan. Então, eles veem, entre aspas, a causa da Venezuela como uma causa justa. E aí eu concordo contigo, Piperno, que eu não sei se o Maduro é um suicida, mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas se ele não é capaz de invadir. Porque, às vezes, a burrice com iniciativa, meu amigo, ela faz uns estragos, viu? Bom, mas se ele invade, já tem força americana que está ali pertinho, né? Quer dizer, olha o tamanho da briga que ele ia comprar. Você acha que Putin se envolveria nesse momento também em que o conflito com a Ucrânia dura? Atravessar o mundo, mandar o quê? Mandar lá um... Não faz o menor sentido. Agora eu quero contar um outro fato para vocês também, que Nicolás Maduro assinou já um decreto hoje para a criação do estado de Essequibo, ali como estado venezuelano, e apresentou inclusive um prazo para que isso aconteça, a anexação até 2030. Se não me engano, foi a primeira vez em que ele fala de um prazo para conseguir então criar e anexar esse novo estado. O que a gente vai percebendo é que, em vez de ele diminuir o discurso, não, pelo menos na retórica, o negócio só aumenta, Luiz Felipe Dávila. É verdade, só aumenta. Não, ele jogou todas as cartadas dele nessa aventura política e isso, ao meu ver, ele está cavando o buraco para o desfecho final dele. Porque isso aqui, assim, ele vai ter agora o repúdio internacional total. Essa história, ele errou o time, porque se ele tivesse feito isso perto da eleição é uma coisa, ele está fazendo isso muito longe da eleição. Pois é. Então o que vai acontecer é que essa impopularidade vai só aumentar lá e vai ser difícil conter. Então eu acho que o Maduro está começando a cavar aí o fim, graças a Deus, acabar com mais uma ditadura na América do Sul, que seria muito bom para o nosso continente. Agora, inclusive, ele assinou a criação de um setor da PDVSA, que é a petrolífera venezuelana, para o território de Essequibo. Ele pode assinar, desenhar mapa, ele podia sentar com o netinho dele e ficar desenhando o mapa do que ele quiser. Peguei metade do Brasil, pode fazer qualquer bobagem que ninguém dá a menor bola porque a Venezuela fala e faz. Agora, o ponto é que isso está escalando a tensão e isso sim vai mobilizar os atores e não vão deixar o Maduro jamais ocupar. Se ele tivesse alguma reivindicação que poderia ter alguma
medida de validade, já se perdeu com a atitude dele. Pronto, acabou. Qualquer tribunal internacional hoje não vai nem considerar mais a Venezuela por causa da lambança que Maduro já fez com essa questão de Essequibo. O que foi, Piperno? Eu acho que ele vai para Moscou agora conversar com Tavares Putin, camarada Putin, em busca de já exatamente uma casa lá, porque daqui a pouco vai ter o exílio, uma dátia. Então um dormitório aí. Para uma dátia. Isso aí. Uma dátia lá. Você concorda, Segré? Concordo. Putin aparentemente vai se posicionar para uma nova eleição. Vai ter alguns envenenados aí no caminho, alguns suicidados, alguns aviões que caem, e ele vai de novo para a eleição. O que menos ele quer é mais um problema junto com Maduro. Mas, cuidado com um detalhe também. Na Argentina tem uma base militar, metade argentina, metade chinesa. Que agora esse governo novo já mandou através do Ministério da Defesa, que terá Assunção no domingo, indicando, isso aqui não tem nada a ver. Chineses, peguem as coisas e vão embora. Será que eles voltam para lá ou vão para Venezuela? E aí, Gani? Não, agora, essa questão aí do Maduro traz uma dor de cabeça para os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, eles já estão sobrecarregados em relação à Rússia e Ucrânia. Tem uma tensão ali em relação à China e Taiwan. Agora, querem Israel ter influência no mundo inteiro na hora que os problemas exatamente. vêm. Israel assim e Hamas também tem isso. E eu sou bastante crítico, né, apesar da minha posição aqui de direita, enfim, em relação à política externa dos Estados Unidos. Porque essa política externa de querer ser a polícia do mundo, ela é muito custosa. Inclusive, o Donald Trump, ele também é crítico a essa postura americana de ser a polícia do mundo. Quer dizer, vamos aqui, durante o mandato dele foi América para os americanos, né? Vamos diminuir o orçamento da OTAN, se a Europa quiser mais proteção, que pague mais, mas vamos cuidar mais dos nossos problemas. É muito custoso também ser os Estados Unidos em política externa. Que foi dado, Quer dizer que nessa Guerra Fria que a gente está vivendo, cada um vai tomar conta da sua esfera de influência e não vai arrumar encrenca na esfera de influência do outro, porque isso acaba causando problema no outro lado do mundo. Então, assim, acho que cada um vai tomar conta da sua esfera de influência. Ninguém, a Rússia, a China não vão se meter para ajudar a Venezuela de jeito nenhum, ainda mais com utilização de forças armadas, porque isso aí cria uma indisposição que não é o que eles querem. Eles estão com outra agenda. A agenda deles é do outro lado do mundo. Então, eu entendo que cada vez mais vão se definir essas regiões de esfera de influência e nós saberemos cada vez mais que para diminuir tensão entre as grandes potências será preciso respeitar essa esfera de influência. Nós estamos voltando a viver o que era o mundo no século XIX. Era exatamente assim que aconteceu até a Primeira Guerra Mundial. Então é um pouco assim, reler um pouquinho o livro de história, entender exatamente o que aconteceu naquela época para compreender um pouco melhor como funciona o mundo multipolar.